Olá, eu sou o professor Eldio Lobo, médico psiquiatra titulado pela Associação Brasileira de Psiquiatria. Esta aula é parte de uma aula que eu ministrei na primeira edição do projeto Clínica Psiquiátrica, em que a temática é psicofarmacologia, indicações e limitações. Tive esse grande privilégio, até porque eu tive a oportunidade de ficar 10 anos trabalhando no ProMulher, Programa de Saúde Mental da Mulher, do Instituto de Psiquiatria, do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, sob a supervisão do professor Dr. Joel Renaud Júnior. Então, sobre psicofarmacologia, indicações e limitações, nós devemos lembrar algumas características gerais. Ou seja, as substâncias que chegam, os medicamentos que chegam até o sistema nervoso central, cérebro, são substâncias lipossolúveis, que conseguem passar pela barreira hematoencefálica. O tempo de ação desses medicamentos no sistema nervoso central é variável. Nós temos desde substâncias que têm uma meia-vida muito curta, ou seja, que o efeito terapêutico farmacológico é muito temporário, até outras que têm uma ação muito mais prolongada, com uma meia-vida muito maior. Existe ainda, em relação às pessoas que usam psicofármacos, medicamentos que agem no sistema nervoso central, uma variabilidade muito ampla. Até em pessoas da mesma família, algumas vezes, por exemplo, mais de uma pessoa na mesma família tratando de sintomas de síndrome depressiva com o medicamento fluoxetina, alguns adaptam e têm ótimos resultados com a fluoxetina e outros não. Porque existe também a questão da especificidade genética dos pacientes em relação à melhor resposta ao tratamento medicamentoso. Trata-se de um grupo de medicamentos também que tem uma característica muito especial. Além da maioria deles não fazerem o efeito terapêutico imediato para o qual propõe o antidepressivo, o estabilizador do humor, o antipsicótico, o anti-impulsividade, algumas vezes até ocorre uma piora inicial, como é o caso, por exemplo, do início de tratamento para transtornos depressivos e ansiosos com o uso de antidepressivos, em que o paciente tem uma piora inicial antes de começar o resultado terapêutico de melhora. E são medicamentos que são prescritos em receituário de controle especial devido às suas especificidades e riscos farmacológicos. Então, falando de psicofarmacologia, suas indicações e limitações, inicialmente tecemos esses comentários gerais sobre as características dos psicofármacos. E o raciocínio clínico. Quando nós estamos, profissionais de saúde mental, diante de um paciente, uma paciente, que apresenta um conjunto de sintomas depressivos, ou um conjunto de sintomas ansiosos, ou sintomas psicóticos, ou sintomas correspondentes a uma síndrome demencial, sempre, antes de nós pensarmos em um diagnóstico psiquiátrico, necessariamente, antes precisamos verificar se esse indivíduo tem alguma doença física, alguma doença biológica, alguma doença no corpo que está repercutindo, tendo como consequência sintomas psíquicos. Como, por exemplo, anemia é uma doença física que, além das características e expressões clínicas físicas, pode também ter uma repercussão mental com sintomas correspondentes à depressão, de desânimo, astenia, dificuldade de concentração. Hipertireoidismo, por exemplo, além das manifestações físicas, como taquicardia, que os pacientes chamam de batedeira no coração, pode expressar-se também por ansiedade, sintomas ansiosos, que faz pensar no diagnóstico mental da saúde mental do transtorno de ansiedade generalizada. Ou seja, se o paciente apresenta um conjunto de sintomas psíquicos, ainda que com sofrimento, mas tem uma doença física que é a possível causadora desses sintomas psíquicos, deve ser tratado desta doença física, porque muitas das vezes os sintomas psíquicos, que eram consequência da doença física, desaparecem com o tratamento da doença física causadora. Caso o paciente tenha descartado que as suas manifestações psíquicas, emocionais, comportamentais, cognitivas, sejam causadas por uma doença clínica, caso esteja excluído por exames laboratoriais, por exames de imagem,
partimos para o segundo raciocínio, ou seja, este paciente usa substâncias, ou seja, medicamentos, drogas e substâncias ilícitas que possam causar esses sintomas. Por exemplo, se o indivíduo usa maconha, tem risco de desenvolver sintomas depressivos. Se o indivíduo usa cocaína, tem possibilidade de desenvolver sintomas psicóticos, de delírios, alucinações, comportamento e discursos desorganizados. Portanto, se o paciente apresenta histórico de uso de substâncias e sintomas psíquicos, nós devemos tratar o paciente do uso, abuso ou dependência dessa substância e acompanhá-lo pelo menos um mês sem uso destas. Se acompanhar pelo menos um mês sem uso destas e os sintomas prevalecerem, trata-se de uma síndrome psiquiátrica. Caso contrário, trata-se então de uma condição clínica psíquica secundária em consequência do uso de substâncias e o objetivo principal é que esse indivíduo deixe de usar essa substância causadora. Em terceiro lugar, nós temos as condições reativas, ou seja, existem pacientes que expressam sintomas afetivos, comportamentais, cognitivos, em consequência de eventos de vida que estão provocando, como conflito conjugal grave, que a partir dali ele passa a ter sintomas depressivos, ou dificuldades no trabalho para cumprir metas, onde passa a apresentar sintomas de transtorno de ansiedade generalizada, por exemplo. E se isso também é descartado, ou seja, nós profissionais de saúde mental, vamos pensar em psicofármacos, em tratamento medicamentoso, nós psiquiatras, quando essas condições anteriores tiverem sido descartadas. E características específicas. Então, a psicofarmacologia tem algumas características próprias desse grupo de medicamentos. Um deles, que é a indicação clínica, que os motivos prescritivos, que as causas que nós usamos para receitá-los, extrapolam os nomes. O que eu quero dizer com isso? Que nós temos medicamentos, por exemplo, oxcarbazepina, que pertence à classe dos medicamentos anticonvulsivantes, mas que nós podemos, em algumas condições, nós psiquiatras, receitá-los e prescrevê-los além de convulsão. Epilepsia, podemos prescrevê-los também para alguns casos de transtorno afetivo bipolar. Por exemplo, os antidepressivos, são eles que tratam também as síndromes e os transtornos ansiosos. Antipsicóticos, além de tratarem esquizofrenia, delírios, alucinações de outras condições clínicas, alguns deles também tratam transtorno bipolar. Ou seja, uma característica muito especial, eu particularmente gosto muito, é que os psicofármacos são e apresentam efeito sobre condições além daquelas para os quais foram fabricados. E outra característica já citada anteriormente, que algumas vezes o paciente tem uma piora inicial antes de começar a sua melhora. Eles, diferente do que o senso comum pensa, que medicamentos controlados por receituário especial são potencialmente causadores de depressão, de queda da própria altura, de acidente do trânsito, não. Geralmente são medicamentos que, se bem prescritos, bem indicados, bem acompanhados pelo médico, não causam dependência. E outra, que o uso de psicofármacos não exclui, não faz com que dispense outros tratamentos terapêuticos. Como, por exemplo, bulimia nervosa deve ser tratada com antidepressivo, por exemplo, fluoxetina e mais terapia cognitiva comportamental. Anorexia nervosa deve ser tratada, por exemplo, com terapia nutrológica mais medicamento para comorbidade, por exemplo, para o transtorno obsessivo compulsivo. Outra característica, aqui colocada como quinta, que eles constituem uma das estratégias para a maioria dos transtornos mentais. Raros são os transtornos mentais que não se beneficiam de medicamentos. Por exemplo, depressão leve é um exemplo de transtorno mental que pode melhorar só com abordagem psicoterápica, sem necessariamente incluir medicamentos. Indicação. Então, os medicamentos psiquiátricos ou psicofármacos, eles estão indicados para o tratamento tanto de sintomas, como, por exemplo, insônia, como também para síndromes,
como síndrome depressiva, síndrome psicótica, eles são usados em transtornos depressivos, transtornos ansiosos, psicoses e demências. Ou seja, existe uma ampla gama de quadros clínicos que podem se beneficiar do tratamento com psicofármacos. Outra indicação, são muito bem indicados para o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, cujo diagnóstico tenha sido legítimo, transtornos mentais orgânicos, como por exemplo convulsão e suas consequências, agressividade, transtorno de personalidade, embora discutível, mas como geralmente já tem alguns estudos apontando para o uso, especialmente de antipsicóticos, em pacientes com transtorno de personalidade, ou porque esse transtorno de personalidade vem acompanhado de uma outra condição mental que se beneficia em comorbidade com o tratamento medicamentoso. E transtornos do impulso, tanto impulsividade agressiva por compra sexual e de outras naturezas, como, por exemplo, tricotilomania. Também estão indicados para transtornos mentais inespecíficos, ou seja, ou para outras condições que não transtornos mentais. Nós temos, por exemplo, o anticonvulsivante carbamazepina, tratando sintomas de dor de cabeça, cefaleia. Temos antidepressivo, como por exemplo, duloxetina, tratando sintomas de dor, como por exemplo, cefaleia. Temos anticonvulsivante, como por exemplo, gabapentina, tratando dor neurogênica, dor em consequência de alterações neurológicas causadas, numa ilustração, no diabetes. Temos o uso de anticonvulsivantes e antipsicóticos usado em pacientes com retardo mental, que tem expressão de agressividade, por exemplo, assim como também podem estar indicados no uso de dependência química. Especialmente dependência de tabaco, temos lá a indicação de bupropiona, nortriptilina, adesivo de nicotina, e na dependência do álcool, nós temos, por exemplo, a indicação de naltrexona e disulfiram. Então, essas são algumas das indicações dos psicofármacos. E, obviamente, tem limitações. Uma das limitações, ou seja, o tratamento com medicamentos em psiquiatria e outras condições, como cefaleia, dor neurogênica, agressividade, então tem limitações. Uma delas são transtornos mentais resistentes ao tratamento farmacológico. Há uma porcentagem de pacientes que com depressão que não responde a nenhum dos antidepressivos disponíveis no mercado. Para esses, restam tratamentos biológicos, como, por exemplo, estimulação magnética transcraniana, como, por exemplo, eletroconvulsoterapia. Temos também alguns casos de esquizofrenia refratária, que também pode ser tratado com o tratamento biológico da eletroconvulsoterapia. Temos transtornos mentais na gestação e lactação, que restringe temporariamente, dentro do possível, o uso de medicamentos, sempre o médico tendo essa responsabilidade de colocar na relação custo-benefício se compensa ou não usar o medicamento. E temos também alguns casos graves, especialmente depressão em idosos, onde há recusa alimentar e catatonia. Catatonia é uma alteração grave do movimento, ou para mais ou para menos, e que também respondem bem a tratamento não medicamentoso, onde há uma limitação do uso de medicamentos, como, por exemplo, por eletroconvulsoterapia. Eletroconvulsoterapia, então, apesar de ter filmes, de ter vários comentários, de ter vários grupos que condenam, quando bem indicada, realizada no ambiente centro-cirúrgico, sob anestesia, é um tratamento biológico altamente eficaz para várias condições que os psicofármacos e o tratamento medicamentoso não levou a resultados. E possibilidades complementares. Então, o que eu quero deixar bastante claro que as condições e necessidades mentais podem sim ser muito bem tratadas com medicamentos, com os psicofármacos, mas também existem outros métodos, meios e processos de tratamento, como a eletroconvulsoterapia, a estimulação magnética transcraniana, a psicocirurgia. Ela, sempre que um tratamento medicamentoso não está tendo o efeito esperado para o objetivo terapêutico proposto, verificar erros diagnósticos e se o paciente realmente está tendo uma real adesão ao tratamento. Conclusões. Os psicofármacos, então, constituem um grupo
heterogêneo de medicamentos, desde anticonvulsivantes que fazem efeito em transtorno afetivo bipolar, até antidepressivos tratando dor neurogênica em funções de lesões de extremidades por diabetes. Os tratamentos medicamentosos constituem parte da estratégia terapêutica. Não podem ser considerados como a única abordagem terapêutica em psiquiatria. Geralmente não causam dependência, diferente do que o senso comum propala. E eles são regulados por órgãos oficiais, ou seja, receituário controlado, venda controlada, que não pode ser adquirido no balcão da farmácia sem a prescrição médica a partir, óbvio, de uma avaliação clínica completa com a formulação de hipótese diagnóstica e de diagnósticos para os quais se prescreve o tratamento. E, desta maneira, eu coloquei aqui parte de uma aula que eu ministrei com conteúdo muito mais rico no Congresso de Clínica Psiquiátrica, como um convite muito especial e que eu sou infinitamente grato. Aqui, então, nós procuramos falar sobre os psicofármacos, da sua importância no tratamento de muitas condições e que, algumas vezes, precisam ser complementados por outros métodos de tratamento. Ou seja, os psicofármacos representam um enorme avanço da medicina, especialmente nos últimos 20 anos. Com essa aula, eu procurei trazer conhecimentos que possam fazer com que as pessoas e profissionais que os acompanham possam ter acesso a conhecimentos que os levem além de antes de assistir essa aula. Então, estou disponível no e-mail lobo@vidamental.com.br, como também no telefone 011 4114 0019. Mais uma vez, então, por terem prestigiado assistir essa aula, o meu muito obrigado.